Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Já estão sabendo, né? Na aula de história nós já debatemos em relação à nossa avaliação diagnóstica. Então, em relação à nossa avaliação diagnóstica, eu escolhi dois assuntos para a gente vivenciar na nossa avaliação, que vai ser falando então sobre, que vai ser então falando sobre danças e falando sobre teatro. A nossa revisão hoje vai ser sobre teatro e a origem do teatro. Quando a gente fala sobre teatro, nós estamos falando de uma das manifestações mais antigas da humanidade. Então, o teatro, além de ter uma grande importância para a nossa vida social, tem uma importância para a nossa vida também pessoal. A gente vê que o teatro ele surgiu no século VI a.C., na Grécia. A gente vai observar que o teatro grego, hoje, como conhecemos, o teatro grego que hoje conhecemos, ele surgiu, segundo alguns historiadores, de um acontecimento inusitado, quando um participante desse ritual sagrado resolveu vestir uma máscara humana ornada, ou seja, com cachos de uva sobre seu tablado em uma praça pública e disse: Eu sou Dionísio. Então todos ficaram espantados com a coragem de ser humano colocar-se no lugar de um deus, ou melhor, ele fingiu ser um deus, coisa que até então não havia acontecido, pois um deus era algo louvado, era algo que era intocável, e este homem chamava-se Téspis. Téspis, ele foi considerado o primeiro ator da história teatral do mundo ocidental. Ele arriscou transformar o sagrado em profano, a verdade em faz de conta, o ritual em teatro. Pela primeira vez diante de outros, mostrou-se que poderíamos representar o outro em um acontecimento. Esse acontecimento é o marco inicial da ação dramática. A gente vai observar então que o teatro ele vai surgir na Grécia, não é, no século VI a.C., e ele continuou se modificando até chegar aos nossos dias como uma das manifestações mais antigas da humanidade e também de grande importância. A gente vai observar então, por exemplo, que é um dos aspectos mais importantes da cultura grega é do teatro. Os gregos eles desenvolveram de tal forma que até os dias atuais artistas, dramaturgos, ou seja, pessoas que escrevem peças de teatro, e os demais envolvidos nas artes cênicas sofrem suas influências. Diversas peças teatrais foram criadas na Grécia Antiga e são encenadas até os dias atuais. Então a gente vê que a Grécia era um país que gostava bastante de tratar sobre peças de teatro. O teatro grego ele surgiu a partir da evolução da arte e das cerimônias gregas, como por exemplo a festa em homenagem ao deus Dionísio, que era o deus do vinho e das festas. Nesta festa, os jovens eles dançavam, eles cantavam dentro do templo deste deus, ofereciam-lhe vinho. Com o tempo, esta festa ela começou a ganhar uma certa organização, sendo representada pelas diversas pessoas. Então a gente vai observar que é dentro dessa festa ao deus Dionísio em que eles começaram então a representar e começaram a desenvolver o teatro. Por isso que o deus que representa o teatro, quando ele surgiu na Grécia, é Dionísio, deus do vinho. Portanto, as peças de teatro na Grécia Antiga, elas contavam histórias dos mitos gregos, ou seja, dos deuses que existiam na Grécia, onde os deuses eram muito importantes. Uma coisa curiosa das encenações é que só os homens podiam atuar. As mulheres não eram consideradas cidadãs, então os atores usavam máscaras e túnicas de acordo com a personagem. Então a gente vê que apenas homens poderiam participar do teatro, por isso que eles utilizavam máscaras diferentes para falar de um personagem fosse homem, do personagem fosse mulher. Sempre eles utilizavam então máscaras, certo? A gente vai observar, por exemplo, que elas passaram a ser representadas em espaços especiais, que são parecidos com os teatros de hoje. Eram construções de forma de meia-lua, cavados no chão, com bancos parecidos com arquibancadas, chamados de teatros de arena. Os teatros de arena, então, eram locais em que se desenvolvia o teatro lá no território da Grécia Antiga.
A gente tem aí, por exemplo, os gêneros dramáticos, né? Os gêneros que vão surgir então no território da Grécia. O primeiro gênero, o primeiro tipo de teatro que surgiu na Grécia será então o que nós chamamos então de tragédia. A tragédia então ela vai ser o primeiro então, ela vai ser então o primeiro gênero teatral que surgiu na Grécia. A gente vai dizer que o gênero tragédia ele vai surgir no território da Grécia e a gente começa então a perceber que do grego tragédia vem de tragos, bode e oide canto. Então vai significar canto ao bode. É uma manifestação ao deus Dionísio que se transformava em bode para fugir da perseguição da deusa Hera. Em alguns rituais se sacrificavam esses animais em homenagem ao deus. Então a gente vê que, por exemplo, é nessas manifestações em relação ao deus Dionísio que vai surgir o termo tragédia, que significava canto ao bode, onde a gente vê que uma pessoa se transformava, fingia, a gente vai, por exemplo, ver aí, é uma manifestação ao deus Dionísio que se transformava em bode para fugir da deusa Hera, a esposa de Zeus. Em alguns rituais se sacrificavam esses animais em homenagem ao deus. As tragédias eram histórias dramáticas e mostravam homens que, por não aceitarem a vontade divina, acabavam em maus bocados. Apresentavam como principais características do terror a piedade, que despertava no público. Para os autores clássicos, era o mais nobre dos gêneros literários. Então a gente vê que a principal característica do primeiro gênero de teatro era a tragédia, principalmente tratava de questões do terror e também da piedade. Era constituído por 5 atos, ou seja, 5 atos que vai ser então as ações que eram desenvolvidas durante esse momento. A gente vê, por exemplo, que durante esses 5 atos, além dos atores, intervinha o coro, que manifestava a voz do bom senso, da harmonia, da moderação, a face e a exaltação dos personagens. A face, então a gente vê, pessoal, que nesse momento, o que é que vai acontecer? Era constituído por 5 atos. E além dos atores, intervinha o coro, que era um conjunto de pessoas que ia acompanhar. A gente vê que manifestava a voz do bom senso,